Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Hoje vamos iniciar a leitura de um outro livro, que conta a história de Judas Iscariotes, pela editora Luz no Lar. Quero convidar todos vocês a participarem aqui com a gente deste estudo, que é muito interessante. Vamos acompanhar juntos então. Conto com vocês. Vamos iniciar então a leitura. Índice. A decisão. Jerusalém, em visita ao templo, o estalajadeiro, no Rio Jordão, diante de João, Jesus. No dia seguinte, em Cafarnaum, depois do Sermão da Montanha. Uma visita a Mateus, na casa de Lázaro, em Jerusalém. Ação dos sacerdotes. A humildade. Anúncio da traição. No templo. A prisão de Jesus. Receios de Judas. Arrependimento de Judas. No Calvário. Na espiritualidade. A decisão. O velho Iscariotes demorava-se à porta do quarto de seu filho. Suspirou fortemente. Hesitava entre bater e entrar, ou não entrar. Pensativo, dava alguns passos em várias direções. Deixe, meu velho, rogou-lhe a esposa. Não consigo, minha velha, respondeu quase num resmungo. Finalmente tomou a resolução. Deu 2 leves pancadas na porta, abriu e entrou. Demorou seu olhar sobre o filho que, no aposento, fazia a arrumação final de suas roupas e pertences pessoais. Você vai mudar-se mesmo para Jerusalém? Sim, meu pai, respondeu Judas, sem encará-lo. Vou. Por que, meu filho, por quê? Esta aldeia não tem tamanho para os meus sonhos, pai. Mas aqui você nasceu, aqui tem seus parentes. Aqui, filho, temos o nosso próspero negócio, que lhe garante o futuro. Aqui temos a sua velha mãe e este seu velho pai, que sofreremos com a sua ausência. O velho Iscariotes fez uma pausa. Sei disso tudo, meu pai, respondeu friamente Judas. Mas aqui eu me sufoco. Vejo que meus ideais se desfazem um a um. Desejo algo maior, muito maior que este seu mundo e este seu negócio. Tome tudo o que é meu, filho. Faça com o que temos o que você quiser. Judas sorriu com ironia. Tudo o que é seu, meu pai, é um quase nada, afirmou Judas. Não quero morrer ignorado atrás da banca de seus negócios. Além disso, aspiro a desfrutar em Jerusalém uma posição de destaque. E como se estivesse vendo Jerusalém, complementou. Lá é o centro dos meus desejos mais fortes. E após alguns segundos, Judas abriu o coração. Quero estar entre os mais hábeis e inteligentes de nossa raça. Quero tudo aprender com eles. Desejo, meu pai, desfrutar posições de saliência, ter influência nas decisões políticas e religiosas. O velho Iscariotes estremeceu. Judas voltou-se para o pai com os olhos fulgurantes. Em Jerusalém, aditou Judas. Existem condutores de povos e profetas, e por tudo que sei, poderei estar entre eles um dia, e poderei fazer-me um deles, ao contrário de ficar aqui neste mundo de pequenas trocas. O pai ficou mais pálido. Veja, meu filho, você não faz amizades. Com frequência ouço seus companheiros falando de seu azedume e de suas palavras ásperas e ferinas. Advertiu-o o velho Iscariotes. É que eles são uns tolos, retrucou Judas. Mas ninguém vive ou prospera sem fazer amigos. E você, meu filho, com seus impulsos, não deixa sinais de companheirismo entre os que lhe cercam. Judas apanhou o alforge. Pai, eu me vou, e basta. O velho Iscariotes silenciou vencido. Está bem, filho. Creio que é uma triste decisão, esta que você toma. No entanto, mandei preparar-lhe um jumento para carregar o seu alforge. Judas abraçou o pai em despedida. E alguns passos depois, abraçou-se a sua mãe,
que estava em lágrimas e silenciosa. O nosso lar é seu, filho, despediam-se os pais ante a decisão final de Judas. Estaremos sempre aqui a aguardar o seu retorno. O jovem beijou novamente os pais e, sem ter outras pessoas de quem se despedir, apanhou as rédeas do jumento diante de sua casa e tomou o rumo do horizonte, sonhando com a Jerusalém distante. O casal, abraçado e lacrimejando, ficou a ver Judas afastar-se do lar, querendo receber um derradeiro aceno e um último olhar, sem que Judas uma única vez se voltasse para dar-lhes o adeus. E ali ficaram os dois, amargurados e tementes, até que o filho desaparecesse de suas vistas cansadas, a caminho de outra etapa da vida. Deus o ampare, rogavam ambos, no silêncio do coração. Jerusalém. Visivelmente cansado, Judas estacou na sua longa caminhada, segurando as rédeas do jumento que lhe conduzia ao alforge. Contemplava a cidade de seus sonhos. Sacudiu o pó das sandálias. Emocionado e repleto de esperanças, qual se estivesse a beber a água de uma vida nova, exclamou: Jerusalém, minha cidade santa! Lágrimas, em mistura com suor e pó, rebrilhavam em seus olhos e desciam pelas faces empalidecidas pela longa jornada que empreendera. Jerusalém, repetia em sussurros. Você precisa vender mesmo? Perguntava o homem, examinando os dentes do jumento que o pai de Judas lhe dera. Tem certeza? Não preciso vender, respondeu Judas com sua habilidade de comerciante. Quero, no entanto, vendê-lo. Pago 3 dinheiros. Negaceou, falando entre os dentes, o comprador. Já há muitos jumentos à venda, por todas as partes de Jerusalém. Tomando um ar de indiferença, Judas apontou a estalagem que estava à frente deles, informando: Vou me alojar nesta hospedaria. Descansarei meu jumento na estrebaria dos fundos, e por isso venha me ver quando realmente estiver interessado neste animal. O comprador fez que examinava outra vez o jumento. 4 dinheiros, ofereceu. Assim você não precisa alojar também este animal na estrebaria. Judas sorriu, com seu tino de comerciante longamente exercitado nos negócios de seu velho pai, sabendo que o interessado na compra iria ceder. Retiro meu alforge por 10 dinheiros e o jumento será seu, afirmou Judas sem hesitação. O comprador sorriu. 8 dinheiros. Rendeu-se o comprador, sabendo estar diante de um hábil comerciante. E assim fecharam o negócio. E o jumento mudou de mão. Judas desceu o alforge e, após ter recebido os 8 dinheiros, foi cumprimentado pelo comprador que lhe assegurou: Você chega de uma aldeia distante. Traz, contudo, o tino de um bom negociante. Se quiser ou precisar, tenho que lhe ofertar de trabalho e de oportunidades em Jerusalém. Agradeço muito, respondeu Judas. E antes de se retirar para a hospedaria, Judas informou: Não venho a negócios comuns. Atendo à voz de meu coração. O comprador, admirado, indagou: Você é algum profeta? Algum visionário? Judas bateu levemente no ombro do comprador. Não sou profeta, respondeu sorrindo. E também não sou daqueles que têm visões fantásticas sobre o futuro. Venho a Jerusalém em busca de mim mesmo e na procura do meu destino. Em visita ao templo. Judas mal dormira naquela primeira noite. Sonhava acordado, com uma visita ao templo, e sonhando ainda, imaginava como seria o grandioso palácio de Herodes, erguido próximo do templo, dentro dos muros. Como serão os formosos pórticos? Indagava-se. O sol da estação seca, ou seja, o sol do verão, deitou seus raios sobre Judas, quase que num convite para o despertar. O jovem levantou-se, visivelmente agitado. Tomou uma ligeira refeição e partiu na direção do templo. Judas perambulou encantado por todas as partes. Em mistura com o povo, aspirava a um novo clima e também suspirava por uma nova vida, entrechocando-se com um ou outro viandante que seguia mais pensativo. Seu coração pulsava forte dentro do peito.
Esbarrou com guardas romanos que representavam César e que atendiam às ordens de Pôncio Pilatos, o procurador de Roma, no seu domínio sobre toda aquela região judaica. Cruzou com muitos sacerdotes. Distanciou-se desapercebidamente do centro de suas cogitações, chegando ao Vale Gena. Detendo-se a ouvir o marulhar do riacho Cédron, com suas águas límpidas e calmas. Abaixou-se e, recolhendo água nas mãos em concha, bebeu. Sentou-se extasiado, meditando. Jerusalém, Jerusalém, repetia em voz baixa. Jerusalém, Jerusalém, repetia em voz baixa. O sol deitava-se na direção do horizonte. Era a hora nona, às 3 da tarde. O templo da oração, como que avisou a si próprio, levantando-se e limpando a própria veste. Será minha primeira oração no templo de todos os patriarcas. E quase a correr, dirigiu-se ao templo. Era um instante de encantamento. Adentrando pelos soberbos portais, passou pelas bancas dos vendedores de pombas, de cabritos e de outras pequenas aves e animais, quase derrubando alguns dos cambistas que ali faziam seu comércio de troca de moedas. Adentrou ao pátio dos homens. Contemplou pela primeira vez o altar dos sacrifícios, junto do qual se colocavam os principais sacerdotes e seus auxiliares, e que organizavam e comandavam os holocaustos num suposto culto a Deus. Era o momento de oração. Judas estava extasiado. Tão voltado para dentro de si próprio se encontrava que somente voltou à realidade exterior quando o capitão do templo lhe tocou o braço. Desocupe o pátio, disse-lhe o capitão. Como? Indagou Judas, despertando em si. Desocupe o pátio, ordenou o soldado. Todos já se foram. Judas olhou em torno de si e estava realmente só. Quero falar com Anás. Com quem? Espantou-se o capitão do templo. Com Anás, o principal dos sacerdotes. Com Anás? O principal dos sacerdotes? Com ele mesmo, confirmou Judas. Você trouxe cartas? Indagou o capitão. Cartas? Sim. Você trouxe cartas de recomendação? Judas quedou perplexo. Se Anás é o principal do templo e, consequentemente, sacerdote de todos nós, como não há de receber-me, se sou filho do mesmo povo que aqui se reuniu em orações? O capitão do templo sorriu. Ninguém tem acesso a Anás, o principal sacerdote, se não for da mesma linhagem familiar. E, pelo que vejo, você é alguém sem expressão, sem a nobreza dos embaixadores, de famílias tradicionais e ricas. E sem mais tardança, o capitão foi enxotando Judas. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.